Olá, estudantes de Geografia! Sejam bem-vindos ao terceiro ano do Ensino Médio de Geografia. A geografia é uma disciplina muito interessante, porque consegue falar do lugar onde vivemos e do mundo inteiro. Os conteúdos do terceiro ano falam sobre assuntos relacionados com o mundo e com o nosso país. Você vai aprender sobre a agricultura e o crescimento demográfico mundial e também sobre as características das paisagens naturais do nosso planeta, como as montanhas, os desertos e as florestas. Nós também vamos falar da indústria, sobre como ela modificou o espaço geográfico e sobre a terceira revolução industrial. Gostou dos assuntos? Então fique atento, tem muito mais para você aprender nesta etapa. Olá, brasileiro do Novo Mundo! O fim da União Soviética em 1991 marcou o início de uma nova ordem mundial, uma complexa correlação de forças. Do ponto de vista de poder militar, os Estados Unidos se tornaram a única superpotência mundial. Mas economicamente, o mundo hoje é cheio de centros de poder. A disputa pela hegemonia mundial no século XXI é econômica. A terceira revolução industrial, que ainda está em andamento, é marcada pela substituição do petróleo por novas fontes de energia e por novos setores, como, por exemplo, a informática, a robótica e a biotecnologia. Essa globalização consiste na interdependência entre as economias e povos do planeta. Mas como o Brasil está inserido nas novas tendências mundiais? Você sente o reflexo do mundo em transformação? Convido você a descobrir as respostas. Mercado de ações. Por que será que ele surgiu? Se você possui ações ou deseja expandir seus negócios, você precisa de pessoas que financiem a sua empresa. Para isso, você emite ações e as entrega a um corretor. Ele as envia por meio de operadores para leilões num pregão. Existem também outros procedimentos, mas é na Bolsa de Valores que você pode encontrar o verdadeiro mercado de ações. É onde o governo lança títulos da dívida pública e, deste modo, o comprador tem como lucro o juro que o governo se compromete a pagar. No geral, as ações são remuneradas por meio de dividendos, isto é, pelo lucro obtido que será distribuído entre os acionistas. Parece complicado, mas é como uma rifa, em que você pede um pouco para cada pessoa e oferece um possível lucro no futuro. Leia, analise e gere lucros para você. As novas tendências mundiais na economia trazem reflexos para o mundo do trabalho. A mecanização e a automação dos processos produtivos está extinguindo algumas profissões. Ofícios como de ferramenteiros, fresadores e tipógrafos são substituídos por operadores de equipamentos computadorizados. Com este processo, infelizmente, trabalhadores de baixa qualificação profissional ou aqueles que procuram o primeiro emprego são prejudicados, pois não conseguem assumir funções nas atividades modernizadas. Então, excluídos do mercado formal, acabam migrando para as atividades da economia informal. Por isso, é cada vez mais necessário o estudo e a preparação contínua se você quiser driblar o desemprego. A gente se vê! Tchau! Olá, estudantes de todas as partes do Brasil! Hoje nós vamos falar sobre indústria. Ao longo da história da humanidade, a indústria passou por diversas mudanças. A evolução do processo de transformação da matéria-prima em produtos acabados passou por 4 estágios. Vamos saber quais são eles? Anote aí! O artesanato, a manufatura, a indústria e a revolução técnico-científica. E a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra nos séculos 18 e 19, transformou e agilizou a produção de bens de consumo.
Nos dias de hoje, novas tecnologias como a robótica e a informática estão ganhando cada vez mais espaço na cadeia produtiva. E você, trabalhador, precisa estar preparado para acompanhar as mudanças da indústria. Vamos buscar saber mais? Você sabia que as últimas décadas do século XX foram marcadas pela terceira revolução industrial? O processo que ficou marcado por uma série de inovações tecnológicas que transformaram profundamente a economia industrial. A invenção do computador, em 1946, acelerou o processo de informatização e o desenvolvimento das indústrias ligadas a este setor. O uso de tecnologias como a informática, a robótica e a biotecnologia estão mudando a concepção do termo indústria. As mudanças no processo de produção industrial estão alterando a organização do trabalho dentro das fábricas. Para acompanhar a modernização das fábricas, também está mudando o perfil do trabalhador industrial. O que você, trabalhador, pensa sobre essas mudanças? Se sente preparado? A modernização das fábricas e a introdução de novas tecnologias na indústria estão alterando o processo de produção de bens de consumo e o perfil do trabalhador. As linhas de produção precisam se transformar em espaço de desenvolvimento contínuo e de gestão do conhecimento. A fábrica do futuro exige dos trabalhadores muito mais conhecimento intelectual do que o esforço físico. Para trabalhar com as novas tecnologias, as indústrias precisam de profissionais especializados. E o caminho para ter profissionais preparados é a educação, o aperfeiçoamento dos trabalhadores mais antigos e a capacitação dos jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho industrial. É preciso estar preparado para acompanhar as mudanças. Pense nisso. A gente se vê. Tchau! Saudações, estudantes de todos os estados brasileiros. Um dos maiores problemas da atualidade, principalmente nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, como o Brasil, é a busca por novas fontes de energia. Tudo isso para evitar que aconteça um apagão. Um apagão pode trazer muitos transtornos para a nossa vida e para as atividades econômicas do país. A diminuição da produção de energia elétrica significa um grande prejuízo para a indústria e para o comércio, e também para todos aqueles que dependem desses setores, como os trabalhadores da indústria. Sem energia, o país não pode crescer e não consegue gerar novos empregos. E isso demonstra o quanto nós somos dependentes da eletricidade. Mostra também como é importante preservarmos as fontes de energia não renováveis, como o petróleo e o gás natural. A utilização das fontes de energia pelo ser humano passou por várias fases. Primeiro foi usada a energia calorífica, produzida pela queima da madeira e a força animal. Com o passar do tempo, o ser humano aprendeu a usar a energia do vento e inventou as máquinas a vapor, que utilizavam carvão mineral. Em seguida, foi desenvolvido o motor de combustão, que funciona por meio da energia fornecida pela queima do petróleo. As quedas d'água e o sol também são fontes de energia. Hoje em dia, utilizamos ainda a energia atômica para gerar eletricidade. A evolução dessas descobertas provocou mudanças na vida do ser humano. Tornou as nossas vidas mais confortáveis e beneficiou várias atividades, entre elas a indústria, a agricultura e a medicina. Em 2001, o Brasil enfrentou uma crise energética que ficou conhecida popularmente como apagão. Durante a crise, os estados do Nordeste e do Sudeste tiveram dificuldades para gerar energia devido à falta de chuvas nessas regiões.
e não era possível transferir energia das regiões norte e sul para as áreas mais afetadas. Para amenizar a crise, o governo impôs cotas de consumo de energia para todos os setores, e quem não cumprisse as metas corria o risco de ser multado. Um dos setores mais prejudicados pelo apagão foi a indústria, que foi obrigada a reduzir a produção para não ultrapassar as cotas de consumo de energia. A crise energética mostrou a importância das fontes de energia e a necessidade de se buscar cada vez mais fontes alternativas. A gente se vê. Tchau! Olá! A agricultura é uma das atividades mais antigas da humanidade. Da pré-história até os dias atuais, ela passou por várias transformações. Da caça e coleta, a humanidade chegou ao plantio. A função da agricultura é produzir alimentos e matérias-primas para atender às necessidades humanas. E após a Revolução Industrial, os avanços técnicos garantiram o aumento da produtividade. Técnicas modernas de correção de fertilidade e de irrigação garantem excelentes resultados na produção. Mas lembre-se de que os fatores naturais, como solo fértil e água, são fundamentais para a atividade agrária. Os países ricos fazem uso de agrotóxicos, adubos e de uma mecanização intensa. Já os países pobres enfrentam graves problemas na agricultura. A concentração de terras e o baixo valor dos produtos no mercado internacional faz com que os rendimentos sejam escassos e as produções insuficientes. A agricultura hoje é subordinada à indústria. O agronegócio é uma característica da sociedade moderna. Ele recebe investimento de capital e de tecnologia e compreende todas as operações de produção, o armazenamento, o processamento e a distribuição desses produtos. Porém, a soma de capital e tecnologia deixa poucas oportunidades para os pequenos produtores, mesmo para aqueles que garantem a produção com a mão de obra familiar. Os grandes grupos empresariais concentram as melhores terras e aplicam à produção rural um modelo de trabalho em escala industrial. A automação tem deixado as grandes estruturas produtivas rurais muito à frente das pequenas propriedades. Resta aos pequenos produtores um mercado que busca produtos artesanais e que oferece margem de lucro muito menor. A fome é um dos problemas mais graves do mundo e o setor que tem a grande responsabilidade de fornecer alimentos à humanidade é a agricultura. Ela constitui o setor primário da economia. A problemática da fome carece de uma melhor distribuição dos recursos alimentares. Nas últimas décadas, a taxa de crescimento da produção alimentar tem sido superior à da população mundial, o que derruba a tese de que a fome é causada pelo excesso de gente vivendo no planeta. A questão da fome não depende da quantidade de alimentos existentes ou do tamanho da população. Nesse ponto entra em cena um novo elemento, a produção de alimentos como arma política. Isso significa que alguns poucos países exercem um forte controle sobre a produção e a comercialização de produtos agrícolas no mercado mundial. A gente se vê. Tchau! Olá! O objeto da aula de hoje é o movimento da população. Através do estudo da população, é possível fazer um planejamento econômico, político, social e cultural. E a demografia é a ciência que estuda o movimento populacional. Através do censo demográfico é que temos acesso a várias informações, como o número de habitantes, de homens, de mulheres, crianças e idosos, onde e como vivem as pessoas, qual o trabalho que realizam. Estudos para verificar a densidade demográfica costumam ser realizados a cada 10 anos. Dessa forma, é possível verificar a variação ocorrida ao longo de um determinado período.
O resultado da pesquisa é utilizado pelo governo e contribui com o planejamento da distribuição de verbas para setores como educação, habitação, saúde, saneamento básico e previdência social. Pesquisas mostram que em 40 anos a população mundial vai ser duplicada. E será que o planeta vai sofrer com este aumento populacional? Com certeza sim. A pesquisa demográfica nos mostra que o crescimento populacional é maior nos países da região sul, principalmente entre os mais pobres. África e Ásia são exemplos desse crescimento desenfreado. Cerca de 80% da população está nos países do hemisfério sul. A diferença de crescimento populacional entre países pobres e ricos é evidente. Ela existe porque os ricos têm acesso a mais recursos, enquanto os pobres estão afastados desses bens. As regiões mais pobres do planeta apresentam muita dificuldade para manter a população com saúde, bem alimentada, abrigada, frequentando boas escolas e trabalhando. A superpopulação é resultado da pobreza e do atraso econômico? Não é nada disso. É preciso refletir sobre o perfil da população para entender que o aumento populacional nem sempre está ligado à falta de desenvolvimento. Ele pode ser apenas consequência da redução da mortalidade. Em 1500, ano da chegada dos portugueses ao Brasil, a população mundial não ultrapassava 500 milhões de habitantes, segundo estimativas. Hoje, somos mais de 6 bilhões e em 2050 a população mundial deve ser de mais de 9 bilhões de habitantes. Nossa! O crescimento populacional é maior em países como Índia, China, Paquistão, Nigéria e Indonésia. Estimativas da Organização das Nações Unidas, a ONU, indicam que nos próximos anos é possível que os países desenvolvidos apresentem uma redução da população, consequência principalmente da diminuição do fluxo de imigrantes. O crescimento populacional remete a problemas como a preservação do ambiente. Por isso, os povos devem adotar normas para conter esses problemas, como, por exemplo, controlar a poluição da água. Afinal, de tudo que existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso. É ele que promove o progresso social, cria riquezas, desenvolve a ciência e a tecnologia. E com o trabalho, transforma o mundo. A gente se vê! Tchau! Olá! Para sabermos como é formada a população mundial, precisamos estudar alguns aspectos, como a faixa etária, o sexo e as atividades econômicas das pessoas ocupadas. Para esse levantamento, usamos a demografia. Ela procura explicar as variáveis das populações. E, para isso, utiliza dados como o número total de habitantes, as taxas de natalidade e de mortalidade, a distribuição de renda e o nível de escolaridade. A demografia trabalha com números, tabelas e dados estatísticos. O levantamento de dados sobre a população de um determinado lugar revela aspectos importantes. Podemos descobrir a realidade socioeconômica de uma cidade ou de um país. A pobreza e o desemprego existem em praticamente todas as partes do mundo, mas esses índices são maiores nos países subdesenvolvidos. Por isso, muitos habitantes procuram fugir dessas situações. O objetivo: encontrar novas oportunidades em países desenvolvidos. No século XIX e no início do século XX, imigrantes italianos, espanhóis, franceses e alemães deixaram os países de origem em busca de melhores condições de vida na América. Agora, a situação se inverteu. Hoje são os habitantes dos países da América Latina que buscam uma melhor vida nos Estados Unidos e na Europa. Essa é uma característica das migrações internacionais que acontecem desde o final do século XX.
perfil demográfico da população brasileira passa por várias mudanças significativas. Isso acontece desde a década de 90. Durante muito tempo, o Brasil foi um país de jovens. Hoje, estamos envelhecendo. O brasileiro está vivendo mais. A cada ano, aumenta a expectativa de vida da população. Por outro lado, está caindo a taxa de fecundidade. As famílias estão optando por ter menos filhos. Desde 1970, não somos mais um país rural. A maior parte da população está morando nas cidades. Melhoramos os nossos indicadores sociais, mas mesmo assim continua existindo uma grande desigualdade na distribuição de renda. A maior parte das riquezas do país continua nas mãos de uma pequena parcela da população. O Brasil já passou por muitas mudanças, mas ainda há muito o que mudar. A gente se vê. Tchau! Olá, aluno! Você já teve a impressão de que a cidade cresceu demais, que o trânsito chegou ao limite e que a população não tem mais para onde aumentar? Pois acredite, as grandes metrópoles já foram muito piores, um verdadeiro caos. O processo industrial e a urbanização andaram juntos, um é consequência do outro. O crescimento urbano moderno teve início no século XVIII, com a Revolução Industrial, primeiro na Europa e mais tarde em outras regiões do mundo. O modelo de urbanização era caótico. Os bairros operários não tinham saneamento, eram aglomerados de cortiços, separados por vielas e com esgotos a céu aberto. É fácil imaginar que qualquer doença contagiosa rapidamente se transformava em epidemia nessas cidades. A urbanização sem planejamento continua sendo um problema típico de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Crescimento industrial e problemas urbanos tendem a estar intimamente ligados. Preste atenção! Você sabia que problemas urbanos podem ser decorrentes de discriminação? Em muitos países, esses problemas existem porque mesclam questões étnicas e raciais. As minorias discriminadas são obrigadas a morar em regiões periféricas, desprovidas de infraestrutura. A discriminação do espaço urbano gera regiões com problemas de desemprego, violência e tráfico de drogas. Até a década de 70, essa realidade parecia existir só nos Estados Unidos, onde a população negra e os imigrantes latinos se concentravam em bairros de moradias baratas, os guetos. Nas últimas décadas, esse tipo de fenômeno urbano se manifestou em outros países, como a França, que discrimina os argelinos, ou a Alemanha, que tem problemas com os imigrantes turcos, assim como Portugal, com angolanos e moçambicanos. A situação se repete também fora da Europa, como na Argentina, para onde acorrem os bolivianos. É uma questão mundial dos grandes centros urbanos globalizados. Você deve estar acostumado a ouvir: tudo muda. E com as populações não é diferente. De acordo com a Organização das Nações Unidas, em 2003, cerca de 48% dos habitantes do planeta residiam em cidades. Já no ano de 2007, a população urbana ultrapassou a rural pela primeira vez na história. A ONU diz ainda que 30% da população urbana mundial vive em pobreza absoluta. Entre 20 e 40 milhões de famílias não têm onde morar. Falta de emprego, trânsito, poluição e alta produção de lixo são questões que comprometem a qualidade de vida desses espaços urbanos. As metrópoles, tanto de países desenvolvidos quanto de países subdesenvolvidos, passam por problemas urbanos que exigem soluções urgentes. Você que vive em uma metrópole, o que acha que é preciso fazer para melhorar a vida na cidade? A gente se vê. Tchau! Olá!
O processo de industrialização no Brasil, no início do século XX, está relacionado com a chegada dos imigrantes europeus ao Brasil. Eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Muitos estavam fugindo das guerras e da perseguição política e religiosa. Os imigrantes chegaram ao nosso país com algumas economias no bolso. Assim, abriram pequenas indústrias que cresceram com o passar do tempo e os donos conseguiram enriquecer. As famílias italianas Matarazzo e Crespi são exemplos de imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento industrial do nosso país. Nesse período, 2/3 dos operários das indústrias eram imigrantes italianos, espanhóis e portugueses. As migrações internacionais que acontecem hoje são diferentes das migrações do passado. As que aconteciam no século XIX e no início do século XX estavam ligadas ao grande crescimento populacional dos continentes europeu e asiático. A economia não acompanhou o crescimento da população e, para não viver na pobreza, milhares de pessoas saíram dos países de origem. As migrações da segunda metade do século XX estão relacionadas com a globalização da economia, também com a crise do socialismo e com os conflitos armados que acontecem em várias partes do mundo. O motivo da grande maioria desses conflitos é a questão étnica. A União Europeia está passando por uma situação curiosa. Para cada 5 trabalhadores ativos, existe um trabalhador inativo. Caso a força de trabalho não seja reposta, em menos de 5 décadas a proporção vai ser de 2 economicamente ativos para 1 inativo. A Europa precisa repor a força de trabalho para manter a economia ativa e para que o sistema previdenciário continue funcionando. Uma das saídas seria aumentar os limites de idade para a aposentadoria e a taxa de contribuição. A Europa também poderia contar com a entrada de imigrantes, mas essa é uma questão polêmica. A presença de estrangeiros motiva conflitos étnicos e fortalece os partidos radicais de direita, que são contra a entrada de estrangeiros nos países europeus. A situação é delicada e ainda não foi encontrada uma solução que possa agradar a todos. A gente se vê. Tchau! Com grandes máquinas, meios de transporte e produção em grande escala, a sociedade moderna industrial trouxe intensas transformações na natureza. Até o século XVIII, a ação humana não provocou grande impacto no ambiente. As cidades antigas eram estruturadas de maneira circular. No centro, as edificações. Nos arredores, as áreas de floresta. Hoje, as cidades invadiram as matas. A humanidade passou a explorar a natureza como se ela fosse infinita. A tecnologia, cada vez mais avançada, amplia o domínio do ser humano sobre o meio ambiente. Estados como o Amazonas e o Mato Grosso sofrem com os desmatamentos para a ocupação do espaço pela agropecuária. Florestas inteiras são derrubadas em poucas horas. Rios são desviados de seu curso natural. Túneis atravessam montanhas. E o que alguns chamam de marcha para o progresso da humanidade está mudando de forma temerária o meio ambiente. Atualmente vivem em nosso planeta mais de 6 bilhões de pessoas e estima-se que em 2025 nossa população será superior a 8 bilhões. Números tão expressivos como esses nos levam a refletir sobre alimentação, energia, habitação, água, trabalho e muitas outras necessidades que têm de ser satisfeitas. Haverá espaço e recursos para todos. Durante séculos, as sociedades organizadas desenvolveram maneiras de lidar com esses problemas que derivam do crescimento populacional. A distribuição dos recursos foi alterada muitas vezes, conforme o local e a vontade de governantes e poderosos. Mas agora que a tendência é termos mais governos democráticos e parlamentares, encontraremos uma solução? Sabemos que o nosso habitat permanecerá sendo, por um longo período,
a Terra e que ela deve se tornar a nossa aliada na batalha da vida. Mas qual legado queremos deixar para as gerações futuras? Estamos pensando no amanhã do nosso planeta? Conhecer o meio ambiente em que vivemos nos possibilita compreender que o nosso habitat tem limites. Mas será que podemos prever e evitar todas as mudanças e fenômenos da natureza? Fatos como o furacão Katrina em Nova Orleans em 2005 e o tsunami que assolou o continente asiático em 2006 nos demonstram a imprevisibilidade da natureza e a nossa posição inerte frente a ela. O reconhecimento dos limites naturais, das chuvas torrenciais, das secas, do calor ou frio intenso, passa pelo entendimento da dinâmica da natureza. Mas precisamos compreender que o ambiente não está aqui para ser um produto pelo qual pagamos e levamos para casa. O ambiente é a nossa casa, onde deixamos a marca de nossas ações que não duram só o período das nossas vidas. É importante compreender que a natureza tem uma maneira própria de existir e, mesmo não tendo consciência, o ambiente tem um ciclo lógico que acompanha a vida de todos os seres e que não pode jamais ser esquecido ou destruído. A gente se vê. Tchau! Olá! Imagine um mundo caótico. Gases, muito calor, chuvas torrenciais e vidas unicelulares nada complexas. Esse era o cenário dos primeiros milhões de anos na Terra. E desse conjunto de características, uma foi fundamental: a formação dos mares, fruto de um processo de intensas chuvas. Foi na água que nasceram os coacervados, e foi desse grupo de moléculas proteicas que a vida teve origem. E então nos perguntamos, como surgimos? Alguns estudiosos dizem que por acaso, outros acreditam que tudo já estava planejado. Mas e você? O que pensa sobre tudo isso? Percebendo como a vida e o ambiente evoluíram, podemos entender as belas paisagens naturais que o mundo possui. Podemos compreender como se formou o deserto do Atacama e as densas florestas da Amazônia. Podemos apreciar as cataratas do Iguaçu, o Pão de Açúcar e a Chapada Diamantina. Foram bilhões de anos até que o mundo se tornasse um lugar habitável e belo para o ser humano. Um carro precisa de combustível para rodar, certo? Mas o preço da gasolina hoje em dia é muito alto. E por que o preço cresce tanto? Isso se deve não apenas a uma economia de commodities, que significa mercadoria em inglês, e se refere àquilo que é produzido em larga escala e comercializado mundialmente, mas também pelos investimentos que são feitos em cada lugar. O frio intenso e a falta de vegetação, por exemplo, fazem das regiões polares um lugar de extrema dificuldade de sobrevivência. Mesmo assim, se tornaram lar de alguns povos, como os esquimós. E nos últimos anos, a atividade nessas regiões cresceu de forma espantosa devido à procura pelo petróleo. Agora, os esquimós convivem com as pessoas, estruturas e problemas que não são deles, como a poluição. E aí surge uma questão preocupante. A propagação da poluição pode ocasionar o derretimento das calotas polares. E a pergunta que fica é: até que ponto o ser humano pode ir a favor do lucro? O espaço em que você vive é repleto de características climáticas, ambientais, ecológicas e sociais. Mas a relação do ser humano com a natureza mudou ao longo dos anos. Desde os primórdios, nossos ancestrais buscavam uma fonte de sobrevivência e aprendizado na natureza. Ela era o suporte para a vida humana, assim como a de qualquer outro animal. Entretanto, possuímos um diferencial que nos coloca em outro lugar entre os animais: o de termos consciência. Essa característica nos gerou vantagens sobre o ambiente e sobre a relação que temos com ele.
Mas continuamos engatinhando frente ao nosso papel na natureza. A consciência do ser humano deve se voltar para um ponto: preservar o meio ambiente. Somente quando essa consciência se tornar uma constante na vida de todos é que poderemos achar uma solução para os problemas da poluição e dos desmatamentos. A gente se vê. Tchau! Saudações, estudantes de Geografia! O mundo é o nosso lar. E mesmo assim, não estamos cuidando muito bem do planeta Terra. Mas o ser humano já viveu em harmonia com a natureza. A cultura inca, por exemplo, que viveu há muito na região da Cordilheira dos Andes, onde hoje é o Peru, sabia aproveitar os recursos da natureza e faziam isso sem prejudicar o meio ambiente. Os incas desenvolveram um sistema de agricultura no alto das montanhas da cordilheira e utilizavam os rios para transporte e comunicação. A natureza foi uma aliada para o desenvolvimento dessa civilização. Já faz algum tempo que a natureza dá sinais de que algo não está certo. Os problemas ambientais interferem em todos os ecossistemas. A saída é fazer as pazes com a natureza, que continua sendo a nossa aliada para manter a vida no planeta. Os problemas ambientais não conhecem fronteiras geográficas. Eles não se preocupam se invadem território europeu, americano ou brasileiro. Os problemas ambientais atingem todas as regiões do planeta e muitos aspectos são determinantes para isso. As empresas multinacionais surgiram da necessidade de procurar matéria-prima de baixo custo e mão de obra mais barata fora do país de origem. E muitas dessas empresas liberam grandes quantidades de gás carbônico na atmosfera e contribuem para o efeito estufa. O sistema de ventos do meio ambiente faz com que parte desse gás carbônico circule pelo planeta. E muitas vezes o gás chega até o país de origem da empresa. O ser humano de hoje é considerado mais inteligente do que aquele que viveu na pré-história. Só que o homem pré-histórico vivia em harmonia com a natureza. E o ser humano do século XXI está destruindo boa parte dela. Muitos produtos industrializados e tecnologias que nós utilizamos atualmente e que se tornaram indispensáveis não existiam 50 anos atrás. Alguns teóricos perceberam o ritmo acelerado do desenvolvimento e refletiram sobre a situação de progresso. Entre eles, o francês Auguste Comte, no século XIX, criou o positivismo. Ele dizia que a humanidade passava por vários processos, com o objetivo de melhorar as condições de vida e de garantir desenvolvimento da tecnologia e da ciência. Sobre esse pensamento, muitos governos e empresários entenderam que era necessário não medir esforços para tornar o mundo uma máquina de aceleração econômica. Tendo em vista esse pensamento, as sociedades humanas marcharam para um controle do meio ambiente que não pode realmente existir. Reflita sobre quais são os limites do progresso para não prejudicar a natureza. A gente se vê. Tchau! Olá! Você sabia que, mesmo chamado de Terra, o nosso planeta é composto por 70% de água? E nós utilizamos a água em diversas atividades todos os dias, em casa ou no trabalho. Para produzir 1 quilo de aço, são necessários 150 litros de água. E para a produção de 1 quilo de alumínio, são gastos 1.300 litros de água. Mas não é somente a indústria que consome recursos hídricos. A agricultura é responsável, em média, por 70% dos gastos com água. A indústria, em média, 20%. E o consumo humano, cerca de 10%. É importante observar que a água tem se renovado há milênios em nosso planeta através do ciclo da água. Mas a degradação dos ecossistemas de água doce, como rios, lagos e lençóis subterrâneos, tem sido muito forte. Portanto, é preciso cuidado. A água pode se tornar, no futuro,
um luxo para poucos. Todos os dias acordamos, lavamos o rosto, escovamos os dentes e tomamos banho. E para todas essas simples atividades, a água é totalmente necessária. Outro dado interessante: cerca de 70% do corpo humano é formado por água. A água tornou-se um fator determinante na modernização da agricultura, uma matéria-prima preciosa e cara para o desenvolvimento humano. Mesmo assim, a humanidade continua usando a água de maneira irracional. Além do desperdício, também existe o problema da poluição. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 92% do esgoto produzido no país é lançado no mar e nos rios. Isto acontece sem qualquer tipo de tratamento. Preocupante, você não acha? Cada vez mais cresce a necessidade de economizar e aperfeiçoar o aproveitamento da água. Medidas práticas, como fechar a torneira durante a escovação dos dentes, são muito úteis. Um banho de ducha de 15 minutos representa um gasto de 135 litros de água. Mas além de economizar e evitar desperdícios, a reciclagem da água deve ser incorporada aos nossos hábitos. Basta reaproveitar a água que foi utilizada em uma atividade antes de ser lançada no esgoto. Um exemplo expressivo é reaproveitar a água que foi utilizada no banho para a descarga do vaso sanitário ou para a lavagem de calçadas. Em alguns países europeus e no Japão, essa prática já foi incorporada ao cotidiano das pessoas. Portanto, é cada vez mais necessária a busca por alternativas que respeitem o meio ambiente. A gente se vê! Tchau! E aí, pessoal? Chegamos ao fim do terceiro ano do ensino médio de Geografia. Você viu só como a geografia consegue interligar vários assuntos? Meio ambiente, economia, indústria, crescimento populacional e espaço urbano são questões que se relacionam. E quer ver como podemos relacionar os assuntos dessa etapa? O processo de industrialização, por exemplo, está relacionado com o surgimento dos problemas ambientais. A população mundial continua crescendo e isso altera a configuração da sociedade e dos espaços urbanos. Parabéns, estudante! Você concluiu os conteúdos de Geografia do ensino médio. Você venceu mais uma etapa muito importante da sua vida. Driblou o cansaço, a falta de tempo, se dedicou e agora está preparado para enfrentar novos desafios. Continue assim!